Meus amigos, que eu vou chamar de Marcelo e Ricardo, vieram comigo em uma pequena viagem de acampamento perto do Parque Nacional. Montamos acampamento perto de um pequeno lago apenas porque parecia o lugar mais legal para relaxar. O objetivo da viagem era principalmente sair, beber um monte de cervejas e relaxar. Abri minha segunda Budweiser, rindo e conversando com Marcelo e Ricardo e falando sobre alguns de nossos outros amigos, claro, com muita música tocando ao fundo. No geral, basicamente nos divertimos. Então, vi Marcelo se inclinar e baixar um pouco o volume da música. Pediu um pouco de silêncio e apontou para o lago. Vocês estão vendo aquilo? Eu e Ricardo olhamos para o lago. A fogueira tinha um brilho que refletia parcialmente na água do lado, mas mesmo assim eu não conseguia ver o que ele estava apontando. Marcelo sussurrou: "Tem algo na água." Fui para a barraca pegar a lanterna na minha mochila. Quando saí, Marcelo disse: "Não." Mas mesmo assim liguei e apontei para o lado. A luz não revelou nada ou ninguém, mas todos nós ouvimos o som da água sendo movimentada, como se alguém ou algo estivesse andando nela. Desliguei a luz, só porque estava assustando, e olhei para os meus dois amigos que estavam com umas expressões de desapontamento. Disse a Marcelo para desligar completamente os alto-falantes. Agora, todos nós estávamos sentados em nossas cadeiras. Não estávamos mais conversando, apenas ouvindo os arredores. 1 hora se passou e durante esse tempo nada aconteceu. Então, começamos a nos sentir mais confortáveis novamente e as coisas acabaram voltando ao normal. Eventualmente, fui para minha barraca e Marcelo e Ricardo foram para a barraca que estavam compartilhando. Todos nós fomos dormir. Bom, agora estava sozinho com os meus pensamentos. Comecei a pensar naquela coisa que Marcelo disse que estava na água. Ele nunca descreveu como era, se era um animal ou uma pessoa. Meus sentimentos estavam mais aguçados, pois eu estava em estado de alerta. E por isso, ouvi algo vindo da floresta atrás de mim. Sentei-me, pois isso sempre parece ajudar a me concentrar. Eu precisava ouvir mais um som antes de poder confirmar que algo não estava certo. Durante aquela noite, os sons se transformaram em uma sinfonia de pesadelo, uma cacofonia de passos, risadas distorcidas e suspiros arrepiantes, frutos da minha imaginação. Os galhos das árvores balançavam violentamente como se fossem agitados por uma presença invisível e sinistra. A atmosfera estava eletricamente carregada, como se o próprio ar estivesse impregnado de mistério e medo. Ouvi o som novamente, muito mais perto agora. Pude identificar que era um pé batendo ao chão, e passos, como se fosse o pé de uma pessoa ou de um animal. Ainda não estava definido. No entanto, ouvi outro passo, dessa vez muito mais próximo. Estava claro que alguém ou algo estava ao redor, se esgueirando em nosso acampamento. Houve mais um passo, muito mais perto das barracas. Eu comecei a enviar mensagens de texto para Marcelo, mas só consegui digitar as palavras "tem algo", antes de um grito fazer congelar o sangue e atravessar as paredes. Eu tremia de medo, imaginando que poderia estar espreitando nas sombras. Cada movimento na escuridão fazia meu coração acelerar. O medo era tangível e pairava no ar, nos sufocando com uma manta pesada. Tentamos manter a calma, mas o medo nos envolvia como uma teia, nos deixando congelados. Não conseguia dizer se o grito era de homem ou uma mulher. Difícil explicar, mas era profundo o suficiente para ser de um homem, mas não a ponto de ser de uma mulher. Durou cerca de 5 segundos, e depois houve silêncio. Eu não sabia se deveria sair correndo, chamar por meus amigos ou ficar em silêncio. Enviei novamente uma mensagem dizendo: "Cara, precisamos correr." E ele respondeu: "O que foi isso?" Eu não respondi imediatamente. Em vez disso, eu tentei pensar no que poderíamos fazer. Mas muito em breve Marcelo me mandou outra mensagem dizendo: "A costa está limpa. Corra para o carro." Peguei as chaves da minha bolsa, abri o zíper da barraca e corri o mais rápido possível em direção ao carro, que felizmente estava a apenas de 30 segundos de distância. Ficamos no carro a noite toda e voltamos na manhã seguinte para pegar nossas coisas, que felizmente ainda estavam todas lá. Até hoje não faço ideia de quem ou o que ousaria dizer que era aquilo em nosso acampamento na noite, apenas feliz por termos saído bem. Aquela lembrança assombrava meus pensamentos como uma sombra. Os ruídos misteriosos continuavam a ecoar na minha mente, e os passos d'água. Um grito totalmente inexplicável. Vai saber o que era. De vez em quando éramos pequenos, nossos pais saíam para um fim de semana
enquanto nosso tio Reinaldo ficava de olho em nós. O nosso tio era solteiro, mas sempre adorou crianças, então ele sempre fazia isso com alegria. Era uma sexta-feira à noite, na mesma noite que nossos pais saíram da cidade. Estávamos todos assistindo Titanic durante uma grande tempestade. Eu, meus 2 irmãos, minha irmã mais velha e nosso tio Reinaldo. Lembro-me das partes dessa noite de maneira tão vívida, mas em outras partes eu simplesmente não me recordo. No entanto, lembro-me que a energia falhou e tivemos que resetar o videocassete para voltar ao ponto onde estávamos no filme. Pouco depois, nosso tio Reinaldo já estava dormindo profundamente. Deixamos ele dormir enquanto continuamos assistindo o filme. Estávamos na parte em que Rosa corria com o machado de volta para o quarto em que Jack estava preso. Um dos meus irmãos estava voltando do banheiro e, no meio do caminho, resolveu ir para fora da cabana por algum motivo. Ele voltou gritando para que fôssemos ver algo. Famintos por um pouco de emoção, eu acho, nós 3 corremos para a porta dos fundos e pudemos ver o que ele estava falando. Agora haviam pegadas, e elas levavam na porta dos fundos, depois a janela, em direção ao quintal e indo para a floresta. Para tornar as coisas mais assustadoras, ele disse que ouviu a maçaneta da porta dos fundos girar, e nossa irmã, embora fosse mais velha por 3 anos, entrou correndo apavorada. Meus irmãos e eu, por outro lado, estávamos meio animados com aquilo e queríamos seguir as pegadas. Nossa irmã estava ameaçando acordar nosso tio Reinaldo, pois nos viu colocando os casacos e botas, mas eu convenci de que seria divertido e que não iríamos longe, e estaríamos juntos. Ela voltou para a sala de estar para continuar assistindo o filme sem nós, enquanto todos marchamos para fora na fria tempestade. Seguimos as pegadas que estavam rapidamente se enchendo d'água. As pegadas levavam à floresta em nosso quintal. Quanto mais profundas eram, mais estávamos certos de que isso estava um pouco estranho. Estávamos seguindo já por um tempo e não encontrávamos lugar nenhum, até que finalmente elas pararam em uma clareira, e nessa clareira havia uma cabana. Literalmente uma casa escondida no meio do mato. Estava escuro lá dentro, porém nenhuma luz saía das janelas. As pegadas levavam até a porta da frente da cabana, mas não ousamos nos aproximar. Em vez disso, fomos até a janela mais próxima para espiar lá dentro. Estava muito escuro para ver qualquer coisa, mas percebemos que na verdade não era uma janela de vidro, e sim uma tela. Então ouvimos 2 ruídos de dentro da cabana e o som de algo deslizando. Não vimos o que causou o som. De repente, um dos meus irmãos gritou e apontou para trás. Viramos para ver uma cabeça se projetando para fora da janela, mas estava tão escuro que só poderíamos ver a escuridão, sem nenhuma característica. Depois, a cabeça desapareceu de vista, enquanto ouvíamos sons rápidos e fortes de dentro da cabana. Em seguida, a porta da frente se abriu. Todos nós gritamos e corremos por nossas vidas em direção à casa. Seguimos as pegadas de volta, e eu não acho que fomos realmente perseguidos. No dia seguinte, tentamos levar nosso tio Reinaldo e fazer uma caminhada até aquela cabana, mas não conseguimos de jeito nenhum encontrá-la. A coisa mais assustadora é que até hoje ainda moramos na mesma casa. E mesmo depois de todos esses anos, nunca encontramos essa cabana novamente. Na verdade, nem sequer podemos encontrá-la nos mapas ou no Google Earth. Se não fosse pelo fato de que eu estava com meus 2 irmãos, eu questionaria se isso realmente aconteceu. Era uma daquelas tardes que beiravam a fronteira entre a luz do dia e o começo da escuridão da noite. Eu e meu amigo Lucas decidimos escapar da rotina urbana e nos embrenhar na floresta, atraídos pela promessa de aventura que a caça nos oferecia. Nosso destino? Uma cabana rústica, escondida no meio do mato, distante uns quilômetros do estacionamento mais próximo. A trilha nos levava por caminhos sinuosos e o crepúsculo tornava a mata ainda mais misteriosa. Os sons estranhos e a sensação de sermos observados mantinham nosso sentido alerta. As lanternas já começavam a iluminar mais os nossos passos do que a luz do sol, que já estava praticamente quase se pondo. Chegamos à cabana, um refúgio no coração da natureza. A expectativa de uma caçada bem-sucedida nos enchia de empolgação. Conversamos sobre nossos planos, armamos nossas mochilas e preparamos para a caçada noturna. Por volta das 11 horas da noite, no silêncio, saímos em direção ao interior da floresta, armados com lanternas. Porém, a sensação de que não estávamos sozinhos
Era enorme. Montamos estrategicamente iscas no chão das árvores e aguardamos pacientemente, imersos na atmosfera mágica da floresta. Ficamos escondidos na copa das árvores até mais ou menos as 2 da manhã, quando o inimaginável aconteceu. Escutamos barulhos, como se fosse uma pessoa tentando cortar a árvore a machadadas. Os barulhos do machado ecoavam, mas não conseguíamos ver nada, apenas ouvir o som perturbador. Eram golpes de machado, estava nítido, mas não conseguimos saber de que lugar vinham, pois o mato estava um verdadeiro breu. Congelamos neste momento e não entendemos absolutamente nada do que estava acontecendo. Então, decidimos recuar e voltar para a cabana. O mistério pairava no ar. A floresta escondia segredos que desafiavam nossa compreensão. Caminhamos pela mata, nossas lanternas iluminando o caminho, mas o barulho do machado parecia nos perseguir, mudando de lugar a todo instante. O medo nos envolveu completamente, pois era impossível entender como alguém poderia estar lá na madrugada escura com um machado cortando árvores e deslocando-se sem deixar rastros. O barulho ia e voltava, agora distante, depois próximo, nos deixando em completo pânico. Com medo, pegamos nas nossas coisas e saímos da cabana. Optamos pelo caminho mais rápido de volta ao estacionamento, sem antes, durante todo o trajeto, nos apegarmos a Deus e ir rezando. Essa história ficou marcada. Eu e meu amigo nunca mais conversamos sobre o assunto, mas sempre tivemos uma ideia de que aquilo realmente era um espírito de alguma pessoa que ficou por lá.